Deixa eu... Boa noite, pessoal. Começando mais uma aula da matéria de lubrificação. A primeira aula... Errei já, viu? Não dá para ser youtuber. A primeira aula da matéria de técnica de inspeção. A gente vai falar um pouco sobre a manutenção preditiva e detectiva. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certinho? O áudio tá legal? Sim. Beleza. Inicialmente, a gente precisa estabelecer muito bem o que é a manutenção preditiva e detectiva, porque as nossas técnicas que a gente vai utilizar durante essa matéria, ela vai estar atuando diretamente dentro desses dois tipos de manutenção. Porque o que seria a manutenção preditiva e detectiva? Você já tem alguma ideia das outras matérias que vocês fizeram? Tem? Professor, Fale. eu acho que a manutenção preditiva, ela vem relacionando a manutenção que é feita para prevenir, né, certos problemas que podem vir acontecer nos equipamentos. Você vai com a intenção de prevenir. E a detectiva, acho que está relacionado a possíveis problemas que estão acontecendo que você detecta nos equipamentos, então você vai para corrigir problemas já existentes. Isso, mais ou menos isso mesmo. Tem uns detalhezinhos a mais, né, sobre essas manutenções, mas é importante dizer que todas as duas, elas não são exatamente consideradas manutenções. Porque quando a gente fala manutenção, a gente está falando de manutenir, de ter a mão, de mexer, vamos colocar assim. Será que eu recusei o menino, gente? Acho que não, senão ele vai tentar de novo depois. De ter a mão. E ambas essas manutenções, esses dois tipos que a gente tem, a gente não tem a manutenção direta, a gente não coloca, vamos colocar, a gente não vai trocar nada. Professor, vou dar uma saída um instante para atender uma urgência aqui. Beleza, mano. Aí, aqui a gente não vai ter a prática da manutenção. A nossa matéria, ela não é sobre manutenção propriamente dita. Ela é sempre feita do sentido de melhorar a prática de manutenção. Então, são matérias, tudo dentro de técnica de inspeção, ela vai estar ligada com a prática da manutenção, ela vai estar sendo utilizada para tomar decisões de manutenção, só que ela não é uma prática de você colocar a mão na massa propriamente dita. Ela vai te dar indícios de quando você vai precisar colocar a mão na massa. Entenderam? Mais ou menos? Sim. É muito prático, assim, é muito conhecido a gente falar dos tipos de manutenção. A gente fala principalmente da manutenção corretiva, da preventiva, da preditiva, e às vezes a gente fala da detectiva, às vezes a gente fala da TPM, fala de um monte de tipo de manutenção, mas as três primeiras é garantida, que é preditiva, preventiva e corretiva, certo? Uma vez que a gente assume que vocês meio que já sabem disso das outras disciplinas, a gente vai aprofundar um pouco mais falando sobre a preditiva e detectiva, que são meios de melhorar a manutenção como um todo. São técnicas que são utilizadas para você tomar decisões de manutenção. Luiz Campos São Mateus, meu nome é Abraão François, matéria de técnica de inspeção. Vamos lá. A manutenção preditiva, ela vai ser aquela que vai te indicar como o seu equipamento está funcionando. E como eles podem saber disso? Vocês utilizam técnicas que vão definir se o seu desgaste no equipamento está dentro de um padrão normal, se a temperatura está num padrão legal, se está tendo alguma vibração excessiva, alguma coisa do tipo. Então, a manutenção preditiva, ela se faz utilizando instrumentos de medição, certo? Para você ver qual que é o estado atual do seu equipamento. Você vai sempre saber
qual o estado que você está trabalhando. Tipo assim, esse equipamento ele deveria trabalhar 90 graus Celsius. No caso do motor do carro, por exemplo. Se esse equipamento começa a trabalhar com 95, às vezes vai a 100, você já sabe que ele não está trabalhando dentro do padrão certo dele. Então você tem que fazer o quê? Algum de vocês dirige? Eu tenho carro? Samuel, tem carro? Não, meu pai tem carro, não tem carro não. Você dirige? Sim. Você já viu alguma vez alguém falar que o carro esquentou? Que o motor esquentou? Já vou falar. Pois é, quando você dirige, as maioria dos carros, quando você olha entre o volante, ele tem um termômetro, certo? É um termômetrozinho mesmo, símbolo, e fica ali variando. Às vezes é digital, às vezes é analógico, mas ele sempre fica no meio certinho. Alguns carros vão ter o meio como sendo 90 graus ali, mais ou menos, e outros vão ter só o tracinho mesmo. E o carro sempre tem que ficar, esse tracinho, ele sempre tem que ficar preferencialmente no meio. Quando essa temperatura começa a esquentar, começa a aumentar, é um sinal que você tem que parar o carro, certo? Para ele voltar à temperatura normal. E se isso acontece muitas vezes, você tem que levar o carro no mecânico para ver o que está acontecendo, por que ele está aquecendo, certo? O ideal seria que ele não aquecesse. Vocês lembram que na manutenção preventiva, de tanto em tanto tempo a gente vai no equipamento e troca as peças? Sim. Pois é. Aqui a gente vai fazer uma coisa a mais que vai aumentar a vida útil desse elemento. Por exemplo, se a gente teria que trocar o rolamento do equipamento com 6 meses, a gente pode optar por fazer, assim, lá no 5º mês, a gente faz uma verificação térmica, por exemplo, nesse rolamento em trabalho, para ver se ele está tendo algum desgaste excessivo, que vai estar gerando alguma temperatura maior do que ele deveria ter de trabalho. E você pode decidir que se essa temperatura tiver tudo certo, se o óleo que lubrifica esse rolamento tiver todo certo, não tiver muitos debris, como é o nome de debris que fala? Tipo, muitos contaminantes, muitas partículas contaminantes, não tiver muita degradação, você pode decidir por postergar essa vida útil por um tempo, assim, tipo, que pode ser definido pelo responsável pela manutenção. Então, às vezes, na manutenção preventiva, você trocaria o seu rolamento dentro de um prazo de 6 meses. Se você faz a utilização da preditiva, você pode ir medindo a temperatura desse rolamento, ou medindo a vibração, ou medindo a quantidade de contaminante, para você saber no momento exato de você fazer a troca desse rolamento, e você pode programar para um momento melhor, vamos dizer assim. Então, é uma técnica que vai basicamente aumentar bastante a vida útil do seu material, porque você vai medindo essa vida útil e ele vai falar quando que esse material, com esse equipamento ou essa máquina parou de servir, vamos falar assim, parou de desempenhar as funções que a gente queria que ela desempenhasse. Entenderam mais ou menos? Sim. Mas aqui a gente colocou um monte de figurinha das pessoas olhando para a máquina para ver se ela está funcionando, se a pressão dela tá boa, se a temperatura, se está tendo algum vazamento, um monte de coisa desse tipo. Que é isso que você faz na preditiva. Em vez de ir no equipamento fazer a troca, você vai lá no equipamento e mede a temperatura, certo? Ou então mede a vibração, mede um monte de coisa que você pode medir. Uma coisa, quando vocês forem estudar mais a fundo, vamos falar assim, se vocês se interessarem por essa matéria de manutenção preditiva e forem ver em outros livros, outros materiais, é importante vocês entenderem que na Europa essa manutenção ela é chamada de manutenção condicional, e nos Estados Unidos ela pode ser chamada tanto de condicional como de previsional. É muito normal vocês verem literaturas traduzidas desse pessoal falando desses dois outros termos. Então eu posso falar que a manutenção preditiva, condicional e previsional é a mesma coisa. Show?
Show. Qual é o objetivo de você aplicar as técnicas de manutenção preditiva? Primeiro, determinar, antecipar a necessidade de serviço de manutenção em uma peça específica de um equipamento. Então, tipo assim, se eu teria que trocar o rolamento com tantos meses, eu posso ir lá de tanto em tanto tempo e ver se eu vou precisar realmente trocar esse equipamento naquele dia. Senão, eu posso postergar, eu posso continuar minha produção, eu posso continuar tendo mais lucro e eu determino o momento certo que eu vou lá e troco isso. Assim, a gente elimina um monte de desmontagem desnecessária para inspeção, porque se eu fosse precisar pegar esse rolamento na mão para ver se ele está realmente desgastado no nível certo, se ele está bom ou não, eu precisaria ficar desmontando e parando a minha planta todo o tempo. Assim, a gente aumenta a disponibilidade do produto, porque se ele não está parado, ele está disponível. Se ele não está em manutenção, vamos falar assim. Reduzir o trabalho de emergência não planejado, porque eu estou acompanhando. Então, se eu sei que esse rolamento ele não pode funcionar a 120 graus, mas ele teria que trabalhar 90, eu posso ir acompanhando e quando ele começar a aumentar de temperatura, tipo, acima de 100 graus, eu posso tomar a decisão de fazer essa troca no momento certo. Então eu vou reduzir E ao mesmo tempo, se ele tá trabalhando 90, ele deveria trabalhar por 90, 6 meses. Eu vou lá com 3, ele está trabalhando com 110, por exemplo, eu já sei que eu preciso trocar ele o quanto antes. Então eu não vou ter uma parada de emergência. A gente pode impedir o aumento dos danos. Alguns de vocês já trabalham na mecânica? Trabalha indo em planta, mexendo com carro, alguma coisa do tipo? Eu faço, eu faço estágio na retífica. Na retífica. Deve aparecer muita coisa lá, por exemplo, de que se o cara não fizer, tipo assim, tava funcionando normal, aí o motor superaqueceu. Esse superaquecimento que poderia ser determinado, você olhando, a pessoa sabendo que ela não pode deixar o motor aquecer, por exemplo, ela foi e deixou o motor aquecer várias vezes e de repente o motor bateu o motor, por exemplo, deu problema de lubrificação por causa da temperatura mais alta e bateu o motor. Geralmente, quando a gente deixa bater o motor, tipo, que dá um problema que necessite de retífica, nunca é só um problema. Às vezes é só você trocar o óleo. Você não troca o óleo porque você não faz ele na hora certa, ou você não fez a análise, e por causa desse óleo que você deixou de trocar, você precisa, às vezes, fazer uma retífica. Ou então vai ter que remover e trocar todos os anéis de vedação do cilindro, por exemplo. É uma coisa que acontece muito lá na área que você trabalha? Acontece mesmo por causa de falta de óleo ou óleos trocados errado. Pois é. Então, é uma coisa que a pessoa podia lançar. Oi? O problema de óleo chega bastante lá. Pois é, então, tipo, o lance de você, às vezes, tá analisando aquele óleo para ver se ele tá bom, para fazer essa troca na hora certa, vamos colocar assim, faz com que eu tenha um prejuízo muito maior do que se eu fosse lá e trocasse esse óleo. Então, a preditiva, claro que a gente não vai falar para carro, porque carro geralmente a gente faz a troca de óleo preventiva, né? Tipo, de 5 em 5 mil quilômetros, às vezes de 7 em 7 mil, a gente vai lá e troca o óleo. Mas quando a gente fala de indústria, às vezes você não fazer a troca do equipamento na hora certa, você vai ter, tipo, sei lá, um forno convertedor tendo um problema. E é milhões e milhões de prejuízo porque você não fez a manutenção do jeito certo, vamos colocar assim. Um motor, às vezes, às vezes você não verificou um eixo, você não fez uma inspeção visual no eixo, você não conseguiu ver um empenamento, e por causa desse eixo empenado, você vai ter que trocar todas as suas engrenagens que estariam ligadas nesse sistema, por exemplo. Então, é uma coisa muito útil você fazer ou a manutenção preventiva da forma certa, ou utilizar a preditiva para que você não tenha muitos prejuízos por causa de trabalho mal feito, vamos colocar assim. Outra coisa importante que eu já estava falando com vocês é aproveitar a vida útil total dos componentes, uma vez que você não vai precisar fazer a preventiva e trocar um equipamento que às vezes ainda podia trabalhar.
aumenta o grau de confiança. Eu vou falar ainda com vocês, a próxima aula, eu vou falar um monte de fórmula de confiabilidade. Eu vou tentar falar poucas fórmulas, na verdade, mas assim, eu vou explicar para vocês o que é confiabilidade, o que é você confiar que o seu equipamento vai estar funcionando, certo? Mas uma vez que vocês veem que você está medindo os parâmetros de trabalho o tempo todo do equipamento, é natural a gente pensar que a gente vai ter um grau maior de confiança nesse equipamento, já que a gente sabe que ele está funcionando normal, assim, há muito tempo. E outra coisa, tipo, mais importante de tudo, é determinar previamente as interrupções da fábrica para cuidar dos equipamentos que precisam de manutenção. Quando a gente sabe quando vai parar a fábrica, a gente consegue programar essa parada para um momento de baixa produção. Pensa assim, eu trabalho, isso é um exemplo, ok, gente, não é um exemplo bom não, mas tipo assim, eu trabalho numa fábrica de sorvete, certo? Essas fábricas de sorvete é no Brasil. Eu sei que as pessoas vão comer mais sorvete no verão ou primavera, que é as estações mais quentes. Então, se eu posso acompanhar todos os meus equipamentos durante esse período para programar a minha parada para o meio do inverno, é uma coisa mais inteligente de se fazer, não é? Sim. Então, é uma das coisas que a gente pode é um exemplo básico que a gente pode falar para ver como é interessante você fazer a manutenção preditiva, para você ter ganho e poder programar exatamente quando você vai parar. Só que se, por outro lado, você não sabe, você não tem esse controle e você estraga a máquina de sorvete no alto do verão, sem ter um estoque bem montado, por exemplo, vocês vão ter um baita de um prejuízo. Então, é esse tipo de coisa que a gente ganha fazendo esses estudos de manutenção. Entendeu? De falar quando exatamente o meu equipamento vai parar. E se ele for parar, tipo assim, se der uma parada catastrófica. Por exemplo, fadiga. Vocês já sabem o que é fadiga? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um eixo que vai falhar por fadiga e eu não estou monitorando esse equipamento. Então, tipo assim, eu não estou vendo que aumentou a vibração, sei lá, uma semana aumentou a vibração e ele vai e quebra por fadiga. Junto com essa quebra, ele vai e arranha a carcaça da sua fábrica de sorvete, por exemplo. Então, em vez de trocar um eixo que você poderia parar, tipo assim, 2 horas, que te daria um prejuízo, mas seria algo controlável, algo mensurável, vai e estraga a carcaça do equipamento ou estraga outra parte do equipamento do qual você não tem estoque. Então você teve uma parada de emergência que você vai levar muito tempo para consertar. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, a confiabilidade da sua planta vai lá embaixo. Então, é importante essas técnicas. Tipo assim, não existe empresa grande que não faça esse tipo de abordagem, vamos colocar assim. Não empresa considerada de engenharia, vamos colocar assim. A execução. Como que é executada essa manutenção preditiva, no caso? Vai ser basicamente a gente usar um aparelho que vai ser adequado para determinar algum tipo de fenômeno que a gente queira controlar. Esse fenômeno aqui a gente colocou 5 exemplos, tipo vibração, pressão, temperatura, desempenho e aceleração. Mas a gente pode colocar, por exemplo, vazão. A gente pode colocar outro exemplo, pode ser concentração de contaminante. Vocês sabem outro exemplo de que a gente pode acompanhar no equipamento para saber se ele está funcionando bem ou se ele não está funcionando bem? E que vai ser feito sem parar o equipamento também, isso é importante? Medição de espessura é importante, Cristiane? Cristiane? Oi. Você acha que medir a espessura, por exemplo, de uma tubulação é importante? Eu acho que sim, Você acha que é considerado uma manutenção preditiva? com certeza. Muito bem, isso mesmo. Por exemplo, agora a gente não consegue mais fazer esse tipo de visita, mas quando eu era do técnico, igual vocês, eu fiz esse mesmo técnico que vocês fizeram aqui em São Mateus. Na época que eu fiz, que já tem
um bom tempo, fiz em 2007. Aqui em São Mateus tinha uma empresa que chamava Galvão. Galvão ou Galvão? Eu tô na dúvida. Acho que Galvão e Galvão é a construtora. Mas o que eles faziam? Eles faziam dutos. Dutos para passar gás, petróleo, essas coisas. Que são uns tubões, assim. Deixa eu até ligar. Pensa que eu tenho 1,70 m e eu cabia em pé dentro desse tubo. E ele passava um material altamente inflamável, né? Tipo, é um gás. Se essa tubulação tivesse uma perda tivesse uma corrosão e eu tivesse uma perda na espessura da parede, podia ser que a minha pressão interna não ia ser mais suportada por essa parede que foi corroída. Então, de tempos em tempos, quando a gente trabalha com dutos, embora a gente sempre vai colocar um anodo de sacrifício, vai fazer uma pintura, vai fazer uma cobertura com concreto, alguma coisa do tipo, a gente tem que, de tempos em tempos, ir lá e medir a espessura dessa parede do tubo. Porque se eu deixo essa parede ficar muito pequena, vamos colocar assim, muito fina, pode acontecer uma explosão e eu posso estar perdendo vidas, fora que eu paro minha empresa, entre outras muitas coisas. Mas é sempre importante pensar que uma das coisas que a gente leva em consideração para usar a manutenção preditiva é a segurança dos usuários e dos clientes. Porque, igual nesse caso, se você pensa igual a Samarco e a Vale, eles não fizeram a manutenção correta na barreira de contenção deles, que eu esqueci, nas barragens deles. E o que aconteceu? Um monte de gente morreu, um monte de cidade foi destruída. Um monte não, foram só duas, né? Foi Mariana e Brumadinho, certo? Mas isso é o quê? Isso é erro de manutenção. Eles negligenciaram uma coisa, um fato, assim, que eles precisavam monitorar, e por causa disso eles tiveram um prejuízo. Agora pensa, isso é realidade, tá, gente? Não tô aumentando, não. Pensa se essa barragem que tiver estourado, pensa se fosse na Inglaterra. Pensa o prejuízo que eles teriam. Aliás, pensa se não fosse na Inglaterra, mas fosse tipo no Rio de Janeiro. Entendeu? Na cidade do Rio de Janeiro. Olha o monte de habitante que tem nesses lugares. Então, esse tipo de coisa é um fator que eles se levam em consideração na hora de tomar decisão. Provavelmente, eles não levaram isso tão à risca porque eram cidades menores e o prejuízo deles foi calculado, eles conseguiram absorver, vamos colocar assim. Mas se eles tivessem feito uma manutenção mais correta, não tivessem negligenciado esses pedaços, tipo, essas coisas, claro que acontece catástrofe também, tá, gente? Tipo, a manutenção tá feita de forma correta e do nada rompe uma parede. Isso pode ter acontecido também. Mas se você fizesse uma manutenção mais severa, vamos colocar assim, a chance de algo desse tipo acontecer seria muito, muito baixa. Entenderam? Sim. Agora, uma coisa importante. A gente tem números, certo? Uma vez que a gente tem número, a gente precisa ter métodos para avaliar esse número. Porque não adianta nada eu colocar, tipo assim, eu medi a temperatura da água nessa garrafa e a água dessa garrafa tá, tipo, 100 graus. 100 graus não, 100 graus é muito exagerado. Mas, tipo assim, tá 70 graus. Eu quero fazer o que com essa água? Será que eu posso, por exemplo, se eu quisesse usar essa água para regar a planta, será que eu poderia regar essa planta com essa água de 70 graus? Poderia, Samuel? João, pode falar, João. Não, poderia não. Não, porque água de 70 graus é uma água muito quente, né? Para você regar uma planta. Então, se você estivesse mexendo, por exemplo, numa floricultura, numa fazenda onde você mexe com a parte de irrigação, que a sua responsabilidade como técnico mecânico é irrigar, e você não faz nada sabendo que a água está 70 graus, você vai perder, o seu patrão vai perder muito produção, porque você vai matar um monte de planta. Então, além de ter os números, é importante saber o que a gente faz com esse número. E geralmente a gente faz duas coisas não distintas, mas complementares com esse tipo de número. Ou a gente pega esse número e faz um diagnóstico, onde a gente vai dar uma tomada de decisão a partir disso. Tipo,
se está 70 graus, eu preciso mudar a fonte de água. Eu preciso aumentar o tamanho do meu reservatório para que a água não chegue a 70 graus quando ela foi exposta ao sol, por exemplo. Ou eu tenho que pintar a minha caixa de água de branco para eu refletir esses raios solares e não ficar acumulado aqui para deixar essa água chegar a uma temperatura tão alta, por exemplo. Ou eu posso fazer uma análise de tendência. O que é a análise de tendência? A análise de tendência é quando vocês vão pegando vários dados ao longo de um tempo e vocês vão vendo o que acontece com o passar do tempo. Vamos assim. Então, tipo assim, eu peguei a primeira vez que eu medi a temperatura dessa água, ela estava 25 graus. Aí eu fui medindo e ela chegou até 30. Só que depois que ela chegou a 30, ela voltou para 25. Só que depois de um tempo, assim, tipo, depois de um mês, essa água começou a ir para 35, mas quando ela chegava para 35, ela subia para 40. Então, o que eu posso usar? Eu posso fazer uma tendência aqui e eu posso analisar que essa água pode ficar entre 25 e 30 graus de boa, que não vai alterar o meu sistema. Só que se eu deixar ela passar de 30, se ela chegar a 35, eu já tenho uma falha acontecendo. Ela já começa a chegar numa temperatura muito alta, às vezes, para você regar uma planta. Então, você pode usar esses dados para fazer essa estipulação. Tipo, a minha água pode variar de temperatura de 25 a 30 graus. Passou de 30 graus, eu tenho que tomar alguma providência de manutenção para que essa água tenha essa temperatura baixada. Entendeu, mais ou menos? Professor, essa parte eu não entendi muito bem, não. Eu vou falar específica. Uma coisa importante desse slide que vocês têm que gravar é que a gente faz a execução da manutenção preditiva colhendo dados. E uma vez que a gente colhe esses dados, a gente pode fazer duas providências. Uma que é estabelecer um diagnóstico e pronto, por uma medida, uma temperatura só. É chamado de manutenção preditiva também. E outra coisa que a gente pode fazer é fazer essa manutenção de forma periódica e usar esses dados que a gente vai pegando para tomar uma decisão depois, para fazer esse diagnóstico a partir de uma análise de tendência. Vamos lá. Não passou. O diagnóstico é o quê? É detectada a irregularidade e o responsável vai falar, eu medi a temperatura, essa temperatura deu 70 graus, por exemplo, no caso da água. Uma vez que essa temperatura deu 70 graus, eu vou fazer uma manutenção, certo? Aí eu vou definir, por exemplo, que outra coisa que eu posso usar, eu posso medir essas temperaturas em vários lugares diferentes do meu equipamento, da minha tubulação aqui, e falar, essa tubulação, essa água, ela começa a esquentar depois que ela passa por tal válvula. Então, você usou sua informação de coleta para tomar uma decisão e falar aonde que está esse problema, vamos colocar assim. Então, o que a gente faz é pegar, ver os dados, avaliar, falar o que é o problema, e uma vez que a gente fala o que é o problema, esse falar o que é o problema é apresentar o diagnóstico. Isso é feito antes de eu fazer a manutenção. Entenderam, Cristiane? Entendeu? Entendi, sim. Uhum. Mas, agora a segunda forma que a gente tem de trabalhar com esses dados, que é a análise de tendência. O que é a análise de tendência? É você pegar um monte de dados em tempos diferentes e você vai falar, você vai ter um parâmetro de vida da máquina usando esses dados que você tem. Então, tipo assim, é o que eu estava falando. Você vai medindo a temperatura, certo? E você sabe que essa temperatura dentro de um padrão normal, ela não estraga o equipamento. Ela pode ser utilizada lá no final sem atrapalhar a sua produção. Então, você vai medindo essa temperatura por muito tempo e vai acompanhando. Mas uma vez que você vê que começa a ter um aumento de temperatura a partir de tal tempo, tipo assim, foi indo, e essa temperatura nunca chegou a 50. Uma vez que chegou a 50, aí ela subiu e chegou a 70, que era a temperatura que ela não podia. Então você vai usar esses dados, chegou em 70, em 50, você vai fazer a manutenção,
Mas da próxima vez que você for fazer esse acompanhamento, você já sabe que quando a sua temperatura chega em 50 graus, em algum ponto da sua tubulação, você precisa tomar alguma decisão. Entendeu? Sim. Então é isso, a análise de tendência é você usar os seus dados durante um tempo, tipo, tudo que você mede, você precisa registrar. Não sei se vocês lembram disso de manutenção. Um dos pontos primordiais da manutenção é você fazer registro. Não existe manutenção contemporânea, manutenção tipo atual, sem registro. Você precisa conhecer seu equipamento bem e você precisa garantir que esse equipamento vai ser conhecido bem depois que você sair. Porque, tipo assim, às vezes eu estou trabalhando no IFES hoje, no laboratório de manutenção, eu faço eu sei todos os procedimentos, mas depois eu saio do IFES de São Mateus e vou para o IFES de Vitória, por exemplo, do IFES de Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo. Se eu vou e não registro o que eu fiz aqui, o próximo professor que chegar tem que começar do zero, certo? Que é o que acontece geralmente no IFES. Só que no IFES é normal isso acontecer porque é uma escola. Então, geralmente, cada professor vai desenvolvendo uma técnica, cada professor vai desenvolvendo o laboratório do seu jeito. Só que pensa você ter que fazer isso no CST, por exemplo. Sai o gerente da área, aí o outro gerente chega e tem que começar do zero, tem que saber, que conhecer equipamento por equipamento daquele. Por exemplo, tipo, na Cearia Sul, por exemplo. Algum de vocês já foram na CST? Não. Quando eu trabalhei lá na CST, eu trabalhei um tempinho lá, eu trabalhei na Cearia Sul. Pensa que é um prédio gigante, bem grande, que você tem tipo, todo tipo de equipamento lá dentro. Não tem esses equipamentos que vocês aprenderam em ciências dos materiais, tipo forno convertedor, removedor a vácuo, FinFan, tem escada, tem ventilador, tem exaustor, tem compressor, tem um monte de equipamento lá dentro. Pensa se o gerente de manutenção que vai assumir uma área dessa, tem laminador, tem muita coisa, muita coisa. Pensa se o cara que vai assumir essa gerência, que vai assumir essa manutenção, no caso vocês vai pegar esse equipamento para dar manutenção, se vocês tiverem que descobrir como é a manutenção desse equipamento e qual que é o histórico desse equipamento na hora que vocês chegarem lá para fazer a manutenção. Vocês perderiam tempo, mas pensa no dinheiro que a CST perderia se vocês precisassem fazer isso. Entendeu? Então, tipo, sempre vocês precisam ter esse registro. E uma vez que vocês têm o registro, vocês conseguem fazer um gráfico igual parecido com esse daqui, ó. Por exemplo, ó, durante um tempo, a gente foi medindo aqui, mediu, por exemplo, a temperatura, a pressão, alguma coisa, e durante esse tempo aqui, funcionou de boas. Até que chegou um tempo aqui, ó, que começou a ter algum defeito, detectou um defeito, ó, a temperatura começou a subir. Essa temperatura foi subindo e eu continuei medindo, certo? E chegou no momento aqui, por exemplo, que o engenheiro usou esse defeito para mandar fazer a manutenção. Só que ele não consegue mandar fazer a manutenção imediatamente, ele tem que programar a manutenção. Então você precisa saber, ó, mesmo depois que ele mandou fazer a manutenção, que ele prevê a manutenção, esses dados ele continua subindo. Então eu tenho que saber muito bem como que meu fenômeno, como que meu equipamento vai funcionar durante esse tempo, porque eu preciso saber o momento certo. Eu falo mas tipo, vocês e qualquer engenheiro responsável, tem muita empresa que vocês fazem esse tipo de trabalho também, porque eles não querem contratar um engenheiro para fazer, então o técnico acaba fazendo esse tipo de diagnóstico, ele precisa saber exatamente quando ele precisa prever a manutenção, porque não dá para você fazer uma parada imediata. Então, você precisa saber como funciona muito bem esse fenômeno no seu equipamento. Então, tipo, como um aumento de temperatura vai prever a hora que eu vou precisar parar um equipamento, por exemplo. Entenderam ou eu dei uma empolgada aqui no final? Deu pra entender, sim. Oi? Deu pra entender, sim. Massa. Tocando um monte aqui, a gente tem um resumão de como essa manutenção preditiva
funciona, e é muito importante vocês saberem que, embora eu vou falar da detectiva, a detectiva é algo relativamente novo e é muito difícil que vocês vão trabalhar com algum equipamento que tenha manutenção detectiva. Então, nosso foco principal nessa matéria de técnicas de inspeção é justamente usar as nossas informações para elas serem usadas na manutenção preventiva. Então, nosso objetivo preditiva, desculpa. O nosso objetivo principal aqui nessa matéria é aprender como levantar esses dados, como saber qual que é a temperatura, em quais pontos pegar, como essa temperatura vai influenciar em diferentes equipamentos, e depois saber identificar para alguns equipamentos simples como que essa falha vai funcionar. Por exemplo, eu tenho um redutor. Vocês sabem o que é um redutor? Sim, Massa. Eu tenho um redutor. Eu sei que esse redutor ele não pode trabalhar com contaminação excessiva. Então, é importante vocês saberem olhar lá na tabela, ver lá na norma, qual que vai ser o nível de contaminação que eu vou trabalhar com esse redutor. Então, vocês, como técnico, têm atribuição suficiente para pegar uma análise de lubrificante e falar, deu lá 18, 16, 14, por exemplo. Lembra desse códigozinho da ISO, da última matéria que eu passei para vocês? Sim. Eu vou passar de novo depois. Mas é importante vocês saberem que, com o conhecimento que vocês têm e olhando as normas, vocês podem falar que se o redutor pode ou não funcionar com o nível de contaminação que ele está sendo exposto. Entendeu? Então, isso é esperado de vocês. Por exemplo, é uma coisa que vocês podem fazer dentro de uma empresa. Basicamente, a manutenção preditiva você vai ter a intervenção condicionada pelos dados de um parâmetro significativo, certo? Temperatura e um monte de coisa. E isso vai te dar a condição com que você vai fazer a sua intervenção. Os recursos utilizados permitem fazer a análise de evolução dos parâmetros, que vai ser o que você vai usar. Você vai medir as coisas para ter um diagnóstico. E uma vez que você tem esse diagnóstico, você consegue otimizar os custos dos materiais um pouco antes dele falhar. Então vocês vão levando o material até o limite permitido, e quando tem o limite permitido, vocês vão lá e fazem a manutenção. Fazendo essa manutenção dessa forma, você consegue uma produtividade maior do que se você trabalhasse, por exemplo, só com manutenção preventiva. Massa, então, nossa matéria é uma matéria bem legal, gente. Falando assim não é legal, mas quando vocês começarem a fazer a medição lá, vocês vão ver que é mais legal, que fica mais legalzinho. Agora, uma coisa muito importante e muito difícil, na verdade, de fazer também, demanda muito tempo de experiência ou muito estudo, é você saber a periodicidade de que vocês devem fazer a medição. Porque tem equipamento que vai precisar fazer medição quase que constante, quase que semanal, e tem outros equipamentos que você vai poder fazer depois de uma quantidade certa de ciclos. Então, para cada equipamento, quando você vai optar por usar manutenção preditiva, você vai ter que saber quando você precisa fazer essa medição, certo? Isso é importante, porque às vezes, se você deixa passar uma semana do prazo que você deveria fazer a medição, você já perde o seu equipamento e já tem um estrago ali de trabalho. Você gastou dinheiro para comprar o aparelho de medir, que geralmente não é muito barato, e depois que você gasta esse dinheiro, se você não faz essa medição no tempo certo, você meio que compromete todo o seu projeto de manutenção preditiva. Então você precisa saber o quê? O que você precisa levar em consideração? O número de máquinas que você tem que controlar, o número de pontos de medição que você precisa colocar. Às vezes, eu coloquei um ponto de medição de temperatura no meio da minha tubulação. Será que eu consigo saber alguma coisa? Tipo, eu consigo saber com um ponto de medição se essa água está esquentando? Eu acho que sim. Não, você consegue saber se está esquentando, mas você não sabe se esquentou no seu sistema ou se esquentou do lado de fora, por exemplo. Né? Isso.
Então, muitas vezes, você está certíssimo. Com um ponto de medição, a gente consegue ver se essa água está esquentando. Mas, às vezes, com 2 pontos de medição, a gente consegue saber quando que essa água está esquentando, já está entrando quente, ou se ela está esquentando dentro do meu sistema. Certo? E isso é importante, dependendo do processo. A duração de utilização da instalação, o caráter estratégico que essa máquina vai ter de ser instalada do jeito que ela está sendo instalada. Isso é importante de forma geral. Eu preciso saber, quando eu faço um projeto de uma planta, eu preciso sempre consultar junto com o engenheiro responsável pela manutenção para fazer uma estratégia boa de manutenção, porque não adianta nada eu colocar um monte de válvula muito alta, por exemplo. Toda vez que eu precisar subir lá para abrir aquela válvula, eu vou precisar de 2 funcionários, de uma escada, de uma pessoa que tem treinamento para fazer trabalho em altura e um monte de coisa. E às vezes a gente consegue colocar uma válvula para que qualquer pessoa possa ir lá e abrir. Então esse tipo de coisa é muito legal. Quando vocês estudam manutenção, vocês vão ver que tem a manutenção total, que ela é muito focada nessa característica geral, a RDM, TPM, é tudo essas coisas chiques de você pensar no projeto de manutenção como um todo. Tá, meios e materiais. Eita, volta. Meios e materiais colocados à disposição para a execução do serviço. Eu já tô ficando sem voz já, gente. Ainda bem que tá acabando a aula. E outra coisa aqui que eu falei antes, mas é importante falar de novo, que sempre eu preciso manter na manutenção o registro. De tudo que eu faço na manutenção, eu tenho que ter um lugar que eu vou lá e anoto, que eu faço um relatório, ou que eu adiciono num manual descritivo, num registro descritivo, alguma coisa do tipo. Então, quando você chegar às vezes vocês vão trabalhar numa empresa pequena e que vocês vão ter que implementar o sistema de manutenção, por exemplo, da empresa. A empresa não tem uma manutenção sistematizada e vocês que já estudaram aqui com a gente, vocês já têm essa noção de que a manutenção tem que ser sistematizada, ela tem que ter uma sequência, ela tem como ser otimizada, vamos colocar assim. Então, o primeiro passo que vocês têm é levantar registro. E se vocês têm que fazer isso, é importante saberem que se vocês estão na empresa que não tem nenhum tipo de registro e não tem nenhum tipo de sistema, vocês precisam iniciar esse sistema de registro, porque a coisa mais importante dentro de manutenção é fazer o registro, porque quando vocês vão precisar tomar uma atitude, às vezes, no futuro, vocês conseguem, só lendo um monte de relatório, vocês já conseguem saber o que acontece, o que dá problema naquele equipamento, e vocês já vão lá, meio que em cima do problema, para saber o que fazer, vamos colocar assim. Beleza? Esse slide aí, gente. Jackson, tá tranquilo? Beleza. Jackson, tá aí? Alô? Sumiu. Sim, Aqui a professor, gente tem um tranquilo, normal. exemplo. Tranquilo, valeu. Aqui a gente tem um exemplo de quando, mais ou menos, a gente tem que fazer. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com motores, a gente vai fazer a verificação de 3.000 a 1.500 horas. No caso é de 1.500 a 3.000 horas. Então, sempre eu vou lá e vou fazer. Qual o tipo de equipamento que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um medidor de vibração, por exemplo, ou um sistema de vigilância permanente. Vocês lembram que eu falei que lá no painel do carro de vocês, geralmente vai ter um termômetro falando qual que é a temperatura que eu vou estar trabalhando, ou se esse carro está trabalhando na temperatura certa. Isso é um sistema de vigilância permanente, por exemplo. Rolamento. Eu posso fazer essa verificação de 500 em 500 horas. 500 em 500 horas. Eu acho que é feminino. Claro que se for um rolamento que esteja trabalhando numa velocidade muito alta ou que esteja num lugar muito sujo, eu posso reduzir esse tempo, mas isso aqui é um programa básico. Assim, se eu precisar iniciar um programa de preditiva, eu vou iniciar com esse termo aqui. Se eu vejo que a variação está muito linear, eu posso aumentar mais pontos de verificação, eu posso ir diminuindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se aqui nesse meio eu vejo que está muito abrupto a subida e eu quero descrever esse evento com mais precisão, eu posso definir para a pessoa responsável por fazer a coleta de dados ir lá na metade desse tempo
e fazer uma medição, por exemplo. Às vezes essa medição no meio, ela te dá uma curva mais perfeita, uma curva melhor, assim, para você saber como que esse equipamento funciona, propriamente dito. É isso, uma análise de óleo pode ser feita de 6 em 6 meses, vai ser feita, no caso, da forma que o fabricante estipular, ou na forma que vocês precisarem. E se eu precisar trabalhar com aletas, com cilindro de compressor, essas coisas, eu vou fazer uma inspeção visual todos os meses. De tempos em tempos eu vou lá e faço essa inspeção visual. Como eu vou fazer... Se a inspeção é visual, como eu faço o registro? Foto, anotação, eu vou usar o endoscópio para entrar dentro desse equipamento, para ver algum detalhe ali e tal. Depois eu vou mostrar esse endoscópio para vocês. Lá a gente tem lá na oficina. É uma das primeiras aulas de manutenção, a gente vai mostrar. As vantagens de você utilizar a manutenção preditiva é aumento de vida útil, controle dos materiais, melhor gerenciamento, que eu posso saber o dia certo que eu vou utilizar, por exemplo, um rolamento, eu já encomendo esse rolamento para chegar no dia que eu vou precisar usar. Então eu vou diminuir meu estoque e eu vou economizar dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Diminuição do custo de reparo, que eu vou fazer reparos menos repetitivamente, vamos falar assim, eu vou fazer menos vezes reparo, então eu vou ter um custo menor. Melhoria na produtividade da empresa como um todo, diminuição de estoque, limitação da quantidade de peças de reposição. Se eu já sei mais ou menos que sempre estraga um rolamento, mas eu estou acompanhando a vida útil desse rolamento, eu não preciso ter tanto sobressalentes. Eu posso ter, às vezes, um estoque que eu trabalharia com 15, 20 rolamentos no estoque, e vocês já viram como que é manutenção de rolamento em estoque, né? Eu não sei se já falaram com vocês, mas eles ficam lá na prateleira, aí de tempo em tempo, aqueles vedados, de tempo em tempo tem que ir um cara lá pegar esse rolamento e virar, fazer a limpeza, manter uma temperatura constante no estoque. Então isso é um custo que às vezes você consegue evitar fazendo uma manutenção preditiva bem feita. Entendeu? Limitação de peça de reposição, melhoria da segurança, né? Que, tipo, se tiver para explodir, você já manda todo mundo correr e nunca vai ter uma falha catastrófica porque você está acompanhando. Então, nunca não, mas vai ser muito mais difícil ter essas falhas. A credibilidade do seu serviço, porque como você tem uma confiabilidade maior e seus equipamentos estão mais disponíveis, você consegue passar mais confiança para o seu cliente, né? Então, a sua empresa, de uma forma total, ela fica mais bem vista dentro do mercado por causa de algumas atitudes de manutenção. Motivação do pessoal de manutenção, que eles vão se sentir mais bem treinados, eles vão se sentir mais eficazes, eles não vão ser aqueles caras que vão ficar sempre fazendo hora extra para fechar buraco, que é muito normal quando a pessoa trabalha no turno de manutenção de uma coisa muito difícil de fazer uma preditiva, ou que a preditiva não foi instalada por algum motivo técnico, de falta de capacitação mesmo. É muito normal você ter um monte de gente na empresa fazendo um monte de hora extra porque tem que ficar consertando as coisas. Eu tinha um primo que trabalhava numa metalúrgica lá na Serra, que ele fazia hora extra quase todo dia, consertando as coisas. Consertando, fazendo coisa que não foi programada, vamos ficar assim. E a boa imagem do serviço após venda também, né? Que você vai ter essa fama, vamos falar assim, essa organização. Por último, não menos importante, isso aqui é bem rápido, a gente tem a manutenção detectiva. A manutenção detectiva é uma manutenção extremamente moderna, precisa de pessoa extremamente capacitada, vamos falar assim, porque geralmente o computador ele vai fazer o diagnóstico, você vai ter uma medição constante de um dado e o computador vai fazer esse papel que o técnico faria, que é fazer o diagnóstico para ver qual que está sendo o problema, que é o feito da manutenção detectiva. A manutenção detectiva, ela vai ser utilizada para detectar falhas ocultas onde eu não posso ter, ou eu tenho que evitar ao máximo a ocorrência de falha. Por exemplo, esse exemplo é clássico. Sistema de gerador de hospital. O gerador só funciona quando o hospital perde a luz, por exemplo. Acaba a luz da cidade, o gerador tem que entrar para fornecer essa energia. Esse gerador, ele é um
um sistema muito importante, porque se ele não funcionar, se na hora que você precisa do gerador ele não funcionar, você vai ter um monte de gente morrendo, né? Que vai ter um monte de gente na UTI, um monte de gente passando por cirurgia, essas coisas. Então você precisa ter sempre garantia que esse gerador, todos os equipamentos desse gerador, ele vai funcionar, certo? Então, o que usa? A gente usa um sistema de manutenção detectiva. Eu faço a medição de várias coisas dentro desse sistema do gerador, eu faço a ativação de pontos estratégicos de tempos em tempos, tudo feito de forma computadorizada, e o computador ele vai me avisar se eu preciso ou não fazer essa manutenção, certo? Então, é muito parecido com a preventiva, com a preditiva, certo? Onde eu vou estar monitorando alguns dados de funcionamento desse equipamento, só que esse negócio ele é feito de forma muito frequente, a periodicidade dessa captação ela é quase frequente, é quase que diária, vamos colocar assim, e a análise do diagnóstico ele vai ser feito imediatamente também pelo computador, diferente da preditiva, onde eu precisava ir lá colher os dados, aí eu pegaria esses dados, registraria e tomaria uma decisão a partir da captação desses dados, mas a ação ela não precisaria ser tão imediata como tem que ser quando eu estou falando, por exemplo, de um gerador de hospital. Outra coisa, sistema de alívio de caldeira é uma coisa que eu preciso ter funcionando, porque se essa válvula de alívio ela falha justo na hora que ela deveria funcionar, vai explodir, vai matar um monte de gente também. Então é outra coisa que eu preciso trabalhar. Sempre que eu tenho a manutenção detectiva, ela vai ser utilizada sempre que eu vou ter essa situação essa negócio imediata. Eu tenho que tomar essa decisão imediata e eu tenho que saber que eu tenho que consertar aquilo na hora. Então eu vou utilizar a manutenção detectiva. É muito parecida com a preditiva, só que vai ser diferente pelo tempo de ação e pela modernidade, pela uma palavra bonita para modernidade, para capacidade tecnológica que eu vou ter no tratamento dos dados. Vou colocar assim, eu vou medir esses dados constantes e eu vou tomar atitudes imediatas a partir dessa captação dos dados. Entenderam? Sim. Beleza. Aí agora tem que falar o que é falha oculta, né? Que eu falei que você vai meio que fazendo os testes constantemente para não ter, para descobrir alguma falha oculta. A falha oculta é a falha que está lá e você só descobre na hora que você precisa dela. Então você não tem como saber, só que quando você precisa, ela vai ter um potencial de aumentar a catástrofe, vamos colocar assim, vai ter um potencial de aumentar o seu prejuízo, vamos colocar assim. Ela expõe de forma geral a sua produção. Então, a detetiva ela vai estar agindo diretamente com falhas ocultas, vamos colocar assim. E elas são detectadas de duas formas, ou através de sistema de dispositivo, que é a manutenção detectiva, ou através da realização de planos de teste periódico, que é você ir lá. Por exemplo, às vezes se a caldeira tem um comprometimento pequeno, você pode fazer de tempo em tempo ir lá e abrir esse registro para você ver se a válvula de alívio está funcionando normal. Mas se for uma coisa muito grande, que tem um potencial de crise, assim, um potencial de falha muito grande, assim, de explodir tudo mesmo, a gente vai ter que fazer o quê? A utilização da manutenção detectiva para instalar para instalação de um dispositivo. Na maioria dos casos, gente, só para falar aqui uma coisa a mais, na maioria dos casos, eu vou ter a manutenção detectiva já embarcada no equipamento. Então, tipo assim, quando eu vou fazer o projeto do equipamento, se não for um revamp, se não for uma melhoria, para coisas mais modernas, vamos colocar assim, geralmente ele já vem com esse sistema de tomada de decisão, certo? Tipo assim, já vem com tudo instalado ou com tudo preparado para ser feita essa manutenção detectiva, desculpa. As vantagens que eu vou ter na manutenção preditiva é que eu não vou ter gastos imprevistos, eu vou só trabalhar com paradas
programadas, eu vou ter uma mão de obra qualificada. Isso é uma vantagem, só que dependendo pode ser uma desvantagem também, né? Porque eu preciso ter um pessoal que vai cobrar mais caro. Uma desvantagem é, uma vez que eu trabalho com um equipamento que ele precisa de manutenção detectiva, eu vou estar sempre preocupado, né? Porque se falhar a manutenção detectiva, que é muito pouco provável, mas pode acontecer, eu sei que eu vou ter uma catástrofe grande. Então eu sempre vou estar preocupado com aquilo. Eu vou ter pouca procura de mercado, porque vai ser coisas muito específicas mesmo, e eu vou ter uma maior disponibilidade de tempo. Claro que isso aqui foi feito por alguém que vende esse negócio, né? Porque ninguém fica parado, geralmente na indústria. Mas eu vou ter também uma maior disponibilidade de tempo de mão de obra e do equipamento e tudo. Certo? Comparação entre os dois eu já falei, mas eu vou reforçar para não ficar dúvida, que é o nível de automatização. Na detectiva você vai ter captação quase imediata, quase constante, quer dizer, e você vai ter o diagnóstico direto, e na preditiva você vai ter que fazer a leitura e depois você faz o diagnóstico a partir dessa medição. Então eu tenho um tempo de ação maior na preditiva e um tempo maior entre a medição e o diagnóstico. E na detectiva isso precisa ser feito praticamente de forma imediata. Beleza, gente? Beleza. Falei demais hoje? Pouquinho. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Na próxima aula eu vou falar sobre confiabilidade e disponibilidade, certo? Na manutenção eu vou falar o que é uma coisa e o que é outra. Eu vou tentar falar algumas coisinhas que influenciam nisso, embora isso não seja o foco exato da matéria, mas eu vou falar um pouquinho. Eu vou dar essa aula de forma síncrona ainda. Mas a partir da semana que vem, que a gente vai ter um horário mais certinho, a gente não vai ficar nessa dúvida, tipo, Messias, fala que vai ser tal hora. Vai ter, Messias, não vai ter, essas coisas assim. Aí, a partir do momento que a gente tiver um martelo batido sobre como vai ser nossas aulas, para evitar da gente ficar indo pro litorâneo à toa também, a gente começa as aulas presenciais, beleza? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não. Então é isso. Boa noite. Eu vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau para vocês. Boa noite, senhor. Boa Boa noite. noite. Boa noite.